Amados irmãos, um abraço, a paz de Cristo esteja com todos nesta noite. Agora já são 23 horas e 4 minutos aqui no nosso querido Nordeste. O meu abraço vai para todos os irmãos de todo o Brasil e de alguns outros países aonde chegar esta mensagem, que Deus venha falar ao seu coração. Trago para nossa amada Igreja de Deus, de Cristo, uma mensagem que se encontra aqui no livro de Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 1 e 2, sendo que há alguns versos bíblicos trazendo para a nossa meditação esta noite. É com muita alegria que eu saúdo a Igreja do Senhor. Porque a Igreja do Senhor, meus amados, não é por placa que eu estou saudando alguém, tá bom? Eu estou saudando você não pelo ministério que você é. Eu estou saudando você pela questão de você ser uma pessoa em Cristo mesmo. Nada com ministério, nada com placa ministerial. Estou saudando aquilo que é povo de Deus. Né? Aqui trazendo para nós uma mensagem essa noite que está aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 10, diz assim: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Bem, amados irmãos, esta palavra está falando aqui de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo que trouxe, portanto, aí a salvação para aqueles que estavam nas trevas. Ele é a própria luz. Também ele trouxe, portanto, a incorrupção, porque o pecado é corrupção contra Deus. E com isso, nós não estando arrependidos e afastados do pecado, estamos corruptíveis diante de Deus. Estamos corrompidos, né? Porque o pecado corrompe a alma, a nossa alma. E assim, se nós não nos arrependermos para o perdão eterno de Cristo e não voltarmos a não praticarmos mais, então não é só se arrepender. No sentido aí do arrependimento é deixar de praticar também os pecados, os quais são abominações diante de Deus. O capítulo verso 11 diz: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Esta carta a Timóteo, a carta de Paulo, em qual ele portanto, a epístola de Paulo a Timóteo, ele escreveu essas palavras para Timóteo, falando destas coisas, né? Ele foi constituído, portanto, apóstolo de Cristo e doutor dos gentios, né? Os gentios são aquelas pessoas ricas, sábias, aletradas, pessoas letradas, letradas. Paulo foi assim, chamado para pregar no meio dos doutores, homens grandes, não só em meios pequenos. Ele foi constituído no meio daqueles que tinham também doutorados, no caso dos gentios. Aqui no verso 12 ele diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho seguido, né? Em quem crê naquele que o chamou, que foi Jesus Cristo. Mas a vista que quando Paulo, ele ainda Saulo, perseguidor da Igreja do Senhor, ele matou a espada. Quando ele perseguiu o povo de Deus e foi no caminho para Damasco, ali enquanto Deus o fez cair e cego, né, com escama nos olhos. Ele sabe muito bem que é esse Deus poderoso que ele se curva, que ele crê, porque ele foi testemunho vivo. Né? E ele diz assim: estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito olha só, até aquele dia. Então, para você ver o quanto realmente Paulo fala com confiança em Deus. E é essa mesma confiança que nós que pregamos o Evangelho de Jesus temos que ter também hoje. Temos que ter confiança em Cristo, porque o mesmo Cristo que chamou a Paulo, chamou também a nós para que nós pregássemos esta palavra, este Evangelho com confiança, com credibilidade, tendo fé de que Deus está no controle de tudo. Amém, gente? E nada nos acontecerá se não for pela permissão de Deus. E aquilo que for permissão do Senhor, é claro que nós temos que aceitar, porque é permissão de Deus, né? Foi permissão do Senhor. Mas é Deus que nos guarda. E quando
tiver que acontecer alguma coisa conosco, vai acontecer, mas o que não for para acontecer, não importa. Pode se levantar milhares de homens contra mim, contra você, e se você estiver pregando a palavra de Deus, portanto, com confiança, não vai ser por isso que ninguém vai te alcançar. Aliás, nada, nenhuma folha, até mesmo uma folha que cai, não seja pela permissão de Deus. Só acontece pela permissão de Deus. Então tudo o que acontece agora, neste momento, o que aconteceu no passado e o que tem para acontecer futuramente, tudo é pela permissão de Deus. Nada por causa do homem, mas sim porque Deus permitiu. O próprio Deus permitiu. Que sejam ações por meio de homens poderosos, por meio de homens sem poder, mas tudo o que acontecer é pela permissão do Senhor. Aqui, seguindo ainda no capítulo, seguindo aqui já no capítulo 2, no verso 11 e 12 e 13, haja visto que nós lemos o 10, o 11 e o 12 do capítulo 1. Então, passando para o capítulo 2, nós temos aqui mais 3 versos para fechar esta mensagem. A palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Então, meus amados, eu já estou lendo, já vou comentando sobre cada verso. Olha, se nós morrermos em Cristo viveremos eternamente. Então, só basta nós confiarmos em Deus, porque se nós somos de Deus, se nós somos de Cristo, então não importa o que as pessoas falem, não importa o que as pessoas queiram nos fazer. Estamos sendo propriedade de Deus, então Deus, Ele é Deus que cuida de sua propriedade. Ele cuida dos seus. Amém? Se logo somos morada de Deus, então Deus vai cuidar de sua morada. Se somos igreja do Senhor, Deus cuidará de seu templo. Amém? É isso que acontece, é isso que você tem que pensar, que acreditar, é isso que você tem que ver. Não se preocupa com o que dizem, não se preocupem com o que dizem que vão fazer com você ou acontecer. Não é bem assim, não é bem assim como o inimigo pensa, não é bem assim como o inimigo colocou na mente dos teus, daqueles que não vão para a tua cara, que não gostam de você. Não vá pensar que essas pessoas têm algum poder sobre a tua alma, sobre o teu espírito, sobre você, sobre a tua própria carne também. Não. Deus, Ele permite que aconteça com os seus só aquilo que Ele quer, aquilo que Ele seja para aprovação. Se for para acontecer, acontece. Mas se Deus bater o martelo e não acontece, então não vai acontecer, só confia no Senhor, assim como Paulo confiou. Então Paulo diz aqui, palavra fiel é esta, porque a palavra de Deus é isso. Jesus Cristo garantiu que aquele que estiver com Ele, aquele que estiver nele, ele é a videira, e as varas que estiver nele tiverão vida. Glória a Deus, não é verdade? Então Paulo escreveu baseado nessa mensagem bíblica. Aquele que estiver na rocha, Jesus Cristo diz que ele é a rocha. Aquele que é raiz nele, também não há quem tirará. Ele diz que aquele que o Pai o der, ninguém o toma. Então Paulo, mencionando aí essas passagens bíblicas, escreveu isso. E palavra fiel é a palavra do Senhor. Palavra fiel é esta, é o Evangelho de Cristo, o próprio Cristo diz. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Então, para que ficar com medo? Para que ficar desesperado por alguma coisa? Então, quem está em Cristo não se desespera. Vai ter sempre fé de que as coisas irão acontecer. E em tudo no tempo certo, no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo do homem pode ser até um pensamento, uma vontade que atropela. Mas nós não podemos atropelar a vontade de Deus. Não podemos determinar e colocar a carroça diante dos bois. Nós não podemos. Porque Deus ele determina que aconteçam as coisas no tempo certo. Ele sabe o tempo certo de acontecer cada uma das coisas. Às vezes Ele quer que nós passemos por uma provação, para que naquela provação nós fiquemos mais fortes, mais sábios e sejamos com certeza capazes de mostrar que se não desistirmos, aqueles que estão ao nosso redor vai dizer, olha como ele tem fé, como ela tem fé, mas soube esperar em Deus. Então Deus agiu. Essa pessoa falava que Deus ia agir, sim, tinha certeza, e Deus agiu. Então é isso que nós temos que fazer. Porque muitas vezes, nas nossas dificuldades, é que Deus quer mostrar o quanto nós realmente, temos confiança nele. E aí Ele vai mostrar também o seu poder na hora certa. E aqueles que estiverem do seu lado, ao seu redor, vão ver o agir de Deus na hora certa. Né? E Deus será glorificado na sua vida. Todos que viver, verão. Diz mais aqui, olha só.
como esse versículo 12 está bem em cima do que eu falei, olha só. Se sofrermos, também com ele reinaremos, e se o negarmos, também ele nos negará. Você já imaginou-se diante dos problemas, você dizer que esse Deus ele não existe para mim, esse Deus não quer nada para a minha vida, esse Deus não vai fazer nada por mim? Você estará negando a Deus. Então um dia Deus negará também a você e não agirá talvez na sua vida. E o mais importante disso é que se está falando aqui de vida eterna. Porque se você negar a Cristo, que Cristo não é o teu Salvador, como ele pode salvar? Não é verdade? No verso 13 diz: se formos fiéis, ele permanece fiel. Aliás, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Olha, esse texto diz que estará sempre para nos ajudar. Ele não é Deus, ele não é homem para que minta, ele é filho do homem para que se arrependa. A palavra dele será cumprida nas nossas vidas. Vai depender de nós não sairmos da posição de cristãos. E quando nós sairmos da posição de cristãos, a gente vai se atrasar um pouco nessa caminhada. A gente vai poder deixar de dar alguns passos importantíssimos para a nossa vida espiritual. E assim que acontece quando nós paramos. Então você não pode parar. Não pode ser infiel, mas continuar sendo fiel com Deus. Cristo disse, nos garantiu a vitória, e ele com certeza vai se responsabilizar por mim, por você. Ele só quer que nós façamos a nossa parte, porque a parte dele já fez e continuará sempre fazendo. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida da sua família. Em breve estaremos aqui com outra mensagem para você. Beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima.